Definição dos sistemas, né? Nós podemos ter o nosso, a gente vai dimensionar, a gente vai explicar, perdão, nós vamos definir, né, qual seria o nosso sistema primário de suprimento, primário de distribuição interna e sistema secundário de distribuição. Cabe uma observação aqui, quando eu falo sistema primário, eu estou falando de nível de alta tensão antes do transformador, tudo que é antes do transformador. Tudo que é antes do transformador, eu estou chamando de sistema primário. Quando eu falo em sistema secundário, eu estou falando normalmente de baixa tensão, após o meu transformador, 380/220 volts. Então, quando eu estiver falando em sistema primário, alta tensão, quando eu estiver falando em sistema secundário, baixa tensão. E o que seria o sistema primário de suprimento? Eu tenho duas possibilidades de sistemas primários de suprimento. Eu posso ter um sistema primário de suprimento radial simples ou radial com recurso. Então, o que, seria um sistema radial simples? Pensem comigo. Eu estou com a minha indústria aqui, eu estou com a minha subestação da minha indústria e a rede elétrica que vai alimentar essa minha subestação vem de uma linha de um circuito de distribuição que vai dar na subestação da minha concessionária. Então, imagine que você está na escola Politécnica e aqui a subestação da Ilha do Retiro. Do mesmo jeito que ele alimenta a escola Politécnica, ele pode alimentar também várias outras unidades, várias outras subestações no meio do seu circuito. Agora eu pergunto o seguinte: se der algum defeito nessa linha, cair um poste, cair uma árvore, bater um veículo, se eu perder essa linha, minha indústria ainda vai funcionar? Não. Eu não tenho alternativa de alimentação. Então eu tenho um sistema radial simples, eu não tenho nenhuma alternativa se eu tiver uma falta dessa linha. E o que seria um sistema radial com recurso? Radial com recurso, estou colocando agora dois caminhos para que o meu circuito possa percorrer. Se eu, por exemplo, tiver essa chave fechada, eu posso ter a minha indústria alimentada pela barra 1 da minha subestação. E se em algum momento tiver algum defeito nesse trecho ou nesse trecho, eu posso abrir essa chave, fechar a chave do circuito de distribuição 2 e aí eu vou ter esse meu percurso alimentando a minha indústria. Lembra que eu falei para vocês sobre confiabilidade e continuidade, né? Aqui, se eu tiver um defeito, não vai deixar de faltar energia na indústria, ela vai faltar. Só que nesse caso, o defeito ele é recuperado facilmente. Enquanto ele dá manutenção numa linha dessa, eu consigo alimentar por outro caminho. Se eu tivesse esse trecho de linha com defeito e esse trecho de linha com defeito, ainda tem uma alternativa de ser alimentado por este circuito. Eu tenho o caminho do circuito de distribuição 2, passa por aqui e eu consigo alimentar a minha subestação. Então aí a gente tem agora a percepção da diferença entre o que é um sistema radial simples e radial com recurso. Onde é que você vai utilizar radial simples ou radial com recurso? Pense o seguinte: o que é mais importante? É mais importante a sua residência, o seu apartamento, o seu conjunto residencial ou o Hospital das Clínicas, o Hospital da Restauração, o Hospital Português? É muito mais importante uma carga dessa, chamada cargas críticas, né? Cargas importantes. Então, o investimento na minha instalação, no meu sistema primário de suprimento, tem que ser muito maior em setores como esse do que em setores que eu não tenha tanta necessidade, tanta criticidade. É muito mais prejudicial para a vida se faltar energia num hospital e demorar para voltar, do que faltar energia num bairro residencial. E seguindo os nossos conceitos, né, a gente tem, da mesma forma, o sistema primário de distribuição interna. Mas qual é a diferença do sistema primário de distribuição interna para o primário de suprimento? Primário de suprimento é aquele que você está indo da subestação até o seu consumidor. E o sistema primário de distribuição interna é porque você está imaginando o seguinte: você tem o seu setor,
E dentro do seu setor tem vários, dentro da sua indústria, tem várias subestaçõezinhas internas, é uma grande indústria. E aí você pode optar por um sistema de primária distribuição interna com os mesmos conceitos, ou radial simples ou radial com recurso. O radial simples segue aquele conceito, né? Você teve a entrada da linha da concessionária e aqui o projetista traçou um caminho apenas para cada subestação da sua indústria. Eu tenho uma alimentação para a minha SE1, uma alimentação para a minha SE2 e uma alimentação para a minha SE3. Se eu tiver algum defeito nessa alimentação, eu não tenho recurso para voltar logo a energia. Se eu tiver um defeito nessa, eu também não tenho recurso. Se eu tiver um defeito dessa, também eu não tenho recurso. Mas se você tem uma indústria e você entende que essa indústria é uma indústria crítica, que de fato tem que restabelecer logo a instalação elétrica numa falta de energia, num defeito na instalação interna, você pode optar por um sistema com recurso. Isso aqui é um exemplo de sistema com recurso. Ele não pode se limitar a esse, mas apenas um exemplo. Então, você tem aqui o projetista, nesse caso, traçou dois caminhos para alimentar a mesma subestação nesse sistema. Eu posso ter o caminho A ou posso ter o caminho B. Então, vamos imaginar o seguinte. Essa minha chave G está aberta e as demais chaves estão todas fechadas. A chave G está aberta. Então, o sistema de alimentação está aqui. Em A, eu vou alimentar a subestação C, a subestação 1, alimento a subestação 2, e aqui eu paro. Pelo circuito B, eu alimento a subestação 3 e alimento a subestação 4, e aqui eu paro. Imagine que eu tive um defeito nessa linha aqui. Eita, perdi a subestação 4? Não, porque eu tenho essa linha também chegando na subestação 4. Abro a chave H e fecho a minha chave G, e aí eu estou rapidamente restabelecido o meu sistema de alimentação na subestação 4. E aí eu vou dar manutenção nesse trecho. Do mesmo jeito, imagine aqui nessa SE1, se eu der algum defeito nesse trecho aqui, ó, nessa linha C, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha chave G, fecho, eu vou ter a minha alimentação da SE4 passando para a SE3 e chegando na minha SE, passando na SE2 e chegando na minha SE1. E com isso eu tenho o meu sistema de alimentação. Tá? Qual é a desvantagem disso aqui? Perceba que esse meu condutor tem que suportar a carga das 4 subestações. Não é só apenas a carga de duas. Então ele tem que ter praticamente o dobro do seu dimensionamento, porque se eu perder B, A tem que aceitar todos. E se eu perder A, B tem que conseguir alimentar todos. Então a gente aí tem um exemplo de sistema primário de distribuição interna radial com recurso. E o que é que a gente vai pensar agora quando desce para o nosso sistema de distribuição? O que é o nosso sistema secundário de distribuição? Eu já passei pelo meu transformador. Eu tenho agora que, depois do meu transformador, alimentar as minhas cargas, alimentar o meu motor, alimentar o meu computador, alimentar a minha iluminação. E eu chamo isso de circuitos terminais. Eu vou agora da subestação até a minha carga final. Então, eu tenho os meus condutores, que são circuitos terminais. Eu tenho os circuitos de distribuição. E o que é que são cada um deles? Os terminais são os condutores do trecho entre o dispositivo de proteção e o ponto de utilização. Então, assim, eu tenho o meu quadro, que é o meu ponto de proteção, e eu vou levar o meu condutor do meu quadro até o ponto de utilização do meu quadro até o meu motor. E os circuitos de distribuição, que são os circuitos alimentadores, eu tenho que fazer a conexão do trecho entre os quadros de distribuição. Então, eu tenho a subestação e vou levar para o meu quadro de distribuição. Eu tenho o meu quadro de distribuição e vou levar para o meu motor. Do quadro para o motor, circuitos terminais da minha subestação, do meu quadro de distribuição geral até o meu quadro de distribuição parcial, circuitos de distribuição. Vamos a um exemplo? Aqui fica bem evidente o que é que eu estou falando.
eu tenho aqui a minha subestação, eu tenho aqui um exemplo de disposição do meu quadro geral de força. Do meu quadro geral de força, eu vou sair com o circuito de distribuição até o meu quadro de comando de motores 2. E eu vou também por outro caminho, né, o projeto de traçar outro caminho, para que eu possa alimentar através de um circuito de distribuição do meu quadro geral de força até o meu quadro de comando de motores 1. Então esse trecho aqui eu chamo de circuito de distribuição. E o circuito terminal é exatamente que vai do quadro até o meu motor. Então eu tenho um circuito de distribuição até o motor 1, do CCM1 até o motor 2, do CCM1 até o motor 3 e 6, do CCM1 até o motor 5, do CCM1 até o motor 4, da mesma forma do CCM2 até o motor 9, até o motor 8, até o motor 7. Então os condutores que vão desse quadro geral de força até os demais quadros é circuito de distribuição. Dos meus quadros até a minha carga é circuito terminal. Ainda falando sobre o sistema secundário de distribuição, temos algumas considerações gerais que a gente tem que se ligar nos projetos de circuitos terminais de distribuição. E quais são eles? Se a gente abrir a NBR 5410, tem algumas considerações e também tem algumas observações que na prática nós fazemos essa recomendação. Primeiro é o seguinte, a seção transversal mínima de condutor. Então nós vamos aprender a dimensionar a bitola dos condutores. Mas se em algum momento a bitola do condutor, né, der por nossos cálculos menor do que 1,5 milímetro, e esse circuito for um circuito de iluminação, você não pode usar uma bitola inferior a 1,5. Então, se o cálculo de meio, você vai dizer o seguinte, mas circuito de iluminação, então no mínimo eu tenho que comprar um condutor de 1,5 milímetros. Eu tenho que dimensionar por 1,5 milímetros. E se não for iluminação, são motores ou tomadas, o meu cálculo deu que o meu condutor de 1 milímetro suporta aquela carga, mas você não pode usar, você tem que usar um condutor de 2,5 milímetros, que é o que a norma diz. Então, a gente tem uma questão de seção transversal mínima que você pode utilizar de acordo com a norma NBR 5410. A gente pede também que não utilize seções superiores a 2,5 para circuitos de tomadas ou de iluminação. Sabe, nós vamos aprender a calcular e aí vamos somar. Não, para alimentar uma lâmpada eu posso utilizar um condutor de 1,5 milímetros. Para alimentar 10 lâmpadas, não, mas eu tenho que aumentar a bitola do meu condutor e tenho que usar um condutor de 2,5 milímetros. Mas para alimentar 30 lâmpadas eu tenho que dimensionar um condutor de 4 milímetros. Opa, pode parar. Faz o seguinte, ao invés de você alimentar aquelas 30 lâmpadas com um condutor só, uma seção só, divida. Coloca metade da lâmpada, metade 15 em um circuito, 15 em outro. De tal forma que você possa, por exemplo, nos seus cálculos, você usar 2,5 milímetros para um circuito, 2,5 milímetros para outro circuito. Por que a gente fala isso? Deixa eu voltar aqui. A nossa tomadinha, você vai comprar nossa tomada, pode abrir, faz um exemplo lá, você abre a tomadinha lá e vê os parafusos. Você não consegue colocar um condutor maior do que 2,5. Não passa aqui, não passa, ela não suporta. Então, por mais que você esteja dimensionado o seu circuito todo e o seu condutor dimensionado de 4 milímetros, você vai acabar tendo a infelicidade de tentar colocar o condutor na sua tomada e ela não vai aceitar. Tá? Você vai acabar tendo que descascar, empurrar, enfim. Vai ser um processo e você vai acabar fazendo uma má instalação. Então isso aí é mais uma questão de você não utilizar a seção superior 2.000. Quando a gente está falando de tomadas de uso geral ou de iluminação. E para o regra geral, a gente tenta fazer o seguinte. Se você tem uma carga superior a 10 amperes, né, então você comprou um aquecedor, né, você mediu a corrente lá dele, o aquecedor é de uma corrente de 12 amperes, 13 amperes. Poxa, não bota ele junto de outra carga não. Faz um circuito exclusivo para ele. Então, cargas já só com a corrente já superior a 10 amperes, a gente recomenda que já seja dimensionado um circuito exclusivo para ele. E outra coisa que a norma fala é que é o seguinte, né? A gente não deve colocar no mesmo circuito
iluminação e tomada. O que é que quero dizer os mesmos circuitos? Eu tenho um disjuntor para iluminação e um disjuntor para o circuito de tomadas. E não colocar numa alimentação de tomadas, colocar tomadas e iluminação e no circuito de iluminação colocar tomadas e iluminação. É ponderado em residências, a norma permite. Mas por que não é recomendada? Eu vou dizer assim, uma questão prática. Você você tem um problema na sua tomada, você não perde a sua iluminação. Você tem um problema na iluminação, você não perde seu circuito de tomadas. Ah, mas qual é a lógica disso? Ah, poxa, quando você dá com um problema nas tomadas, muitas vezes você precisa ter iluminação para você resolver o problema do ambiente e botar a sua fábrica para funcionar. E aí, às vezes, eu tenho um problema no meu circuito de iluminação. Deu um problema numa lâmpada, alguma coisa queimou e eu vou ter que dar manutenção lá. Eu não preciso desligar a minha fábrica para dar manutenção na minha iluminação. Tá? Então a gente pede realmente que tenha essa separação desses circuitos. E o que é que constitui os nossos circuitos terminais, né? A gente chama de circuitos terminais, aí volta a frisar. São os nossos condutores e cabos e os nossos condutos. Então, os circuitos terminais é formado pelo fio e pelo eletroduto, pelo fio e pela bandeja, pelo cabo e pela bandeja, pelo cabo e pela prateleira. Eletroduto, bandeja, prateleira, escada de cabo são apoios, são locais onde os condutores estão passando para serem protegidos contra danos físicos, né? Então são um caminho que a gente traça, a gente vai passar o condutor por dentro. Tá aqui o meu exemplo do meu eletroduto e do meu condutor. Então todo esse conjunto eletroduto e condutor, conduto e condutor faz parte do meu circuito terminal. E ainda falando sobre quadro de distribuição, nós temos uma nomenclatura que a gente segue para ele, né? A gente pode chamar o quadro de distribuição como QGF, quadro geral de força, QGLF, quadro geral de força e luz. Eu não gosto dessa determinação, mas enfim, né? Porque eu não estou alimentando luz, eu estou fazendo iluminação, eu estou alimentando as minhas lâmpadas, né? Você não alimenta a luz, né? Então eu não gosto dessa definição, mas enfim. Quadro geral de força e luz, QDG, quadro de distribuição geral, CCM, quadro de comando de controle de motores e QDL, quadro de distribuição de luz. Isso aqui não é oficial, não são termos oficiais, mas normalmente a gente encontra em projetos essa nomenclatura e acaba sendo usual. Principalmente quando você fala de CCM, quadro de comando de controle de motores, e normalmente você tem, é muito comum esse QGF, quadro geral de força, ou QDG, quadro de distribuição geral. Né? São nomenclaturas bem usuais. E onde você vai encontrar a característica desses quadros de distribuição? Você vai encontrar, na sua residência você vai encontrar quadros bonitinhos assim, né? Eu vou dizer o seguinte, né? Se passou um engenheiro na sua casa, você vai ter mais de 3 disjuntores. Se não passou, garante que só tem no máximo 2 ou 3, que é um geral, um para tomadas e um para o chuveiro. Ou então no máximo 2, um para geral e um para tomadas. Se você tem mais de 3, normalmente um engenheiro passou por aí. Mas na indústria nós vamos encontrar painéis dessa forma. Você vai abrir um painel e você vai encontrar todos os componentes montados em barramentos, né, montados em suportes, né, encaixados em suportes, e você vai ter todos os condutores passando por calhas, né, e sendo guiados para as entradas e saídas dos seus cabos. Você vai encontrar bordas nos seus quadros, enfim, né? Na indústria você vai encontrar uma característica bem diferente. E aí está caindo o nosso painel, né? Esse aqui é um exemplo de painel, onde você tem, dentro dele, você encontra um barramento do condutor neutro, o barramento de terra, e as fases vão passar pelo meu sistema de proteção. Eu tenho aqui um exemplo de disjuntor geral. Eu tenho aqui disjuntores protetores de surto, né? Então em série eu tenho alguns disjuntores por conta do disjuntor protetor de surto, que a gente vai explicar por ele. A gente vai aprender um pouco deles lá na frente, né? Ele serve para quando se tiver alguma sobretensão, ele faz um curto-circuito direto para a terra e aí protege o meu circuito contra surtos. Meus disjuntores de distribuição, né? Aqui pode ser um timer, não sei, mas aqui você vai encontrar a disposição comum de um painel industrial, de um painel comercial.
Uma outra disposição, né, nós temos aqui o nosso disjuntor geral. Aqui, pela cor azul, nós temos aqui o barramento neutro, né, porque o que é que a norma nos diz? Condutor neutro tem que ser azul claro. Então, pela cor, estou imaginando que esse é condutor neutro. E o aterramento tem que ser na cor verde ou verde e amarelo. Então, esse aqui provavelmente deve ser o barramento de terra. Aqui eu tenho os condutores de fase alimentando o meu disjuntor trifásico. E aqui eu sigo com o barramento. Podem ver aqui o barramento para cada fase. E você está tendo uma distribuição de cada fase para cada disjuntor trifásico ou disjuntor monofásico. Vamos achar um disjuntor monofásico. Aqui tem um disjuntor monofásico, um outro. E aqui eu tenho alguns disjuntores, não sei se no monofásico ou trifásico, não dá para ver pela figura. Mas você consegue ver uma disposição de um painel, né, com seus barramentos e seus disjuntores. Mas o que é que a NBR 5410 diz quando a gente vai dimensionar o nosso quadro de distribuição? Ela fala em resumo o seguinte: olha, gente, você está prevendo 6 circuitos para aquele quadro, faz o seguinte, coloca mais 2 de reserva. Se você está prevendo de 7 a 12, coloque mais 3 de reserva. Se você colocou de 13 a 30 circuitos, coloque mais 4 de reserva. Então, se você preveu 30 circuitos, coloque 34. E se for mais de 30, ao menos mais 15%. Porque sempre vai ter uma ampliação do seu quadro. Você vai ter sempre que botar uma carga a mais. Normalmente a gente tem alterações no circuito. E a pior coisa é você pegar, tentar fazer a ampliação do seu circuito. Quando você abre o seu quadro, você vê lá que não tem espaço nem para colocar um dedo, porque está tudo ocupado, todos os espaços estão ocupados. Então, deixa sempre um espacinho de reserva no seu projeto para que você possa prever alguma alteração no futuro, uma ampliação de carga no seu futuro. E um detalhe, né, isso aí é que vale para instalações residenciais. Quando você abrisse um quadro desse de distribuição, você deveria abrir e ver essa plaquinha de advertência. Né? Quando o disjuntor atua, você nunca troque. Né? A troca do disjuntor deve ser só baseado em cálculo. Lá, 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 lá. Enfim, é uma plaquinhazinha para que o colega, normalmente o que acontece na residência. Ah, o disjuntor está desarmando, o disjuntor está desarmando. Bota mais forte. Não é assim que a turma fala? Bota mais forte. Mas não é assim, né? Então, assim, o disjuntor ele foi feito para garantir que não sobrecarregue o seu condutor. Se você percebe que o seu disjuntor está desarmando, você tem que redimensionar o seu condutor, procurar o seu defeito. Quando você aumenta a corrente do seu disjuntor, da sua proteção, você agora deixa uma sobrecorrente passar para o seu condutor e aí você vai ter um dano, um incêndio, uma falha na sua instalação. Então segue aí como curiosidade que todo o quadro residencial deveria ter essa placa de advertência. E vamos falar sobre o meio ambiente.